Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, mais uma disciplina, esta de comunicação em mídias digitais, nossa primeira videoaula aqui da disciplina, e hoje a gente falando e abordando então temáticas sobre marketing digital, sobre tendências atuais, ok? E aí a gente vai falar sobre comportamento, novos comportamentos do consumidor, nós vamos dar uma passeada pela temática desta primeira unidade, com assuntos bastante atuais, ao qual nós precisamos sempre estar atentos para o desenvolvimento do nosso trabalho, para melhor nos especializarmos, porque faz parte do nosso contexto atual. E, além de tudo, falar de comunicação hoje é principalmente falar dela em formato digital, né? Então, a importância dessa disciplina para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento acadêmico, para que você conheça melhor a disciplina, é sempre muito bem-vindo. Sou o professor Marcos Brandão, então a gente dá início aqui à nossa aula. Começo então, e eu preciso entrar nessa definição básica antes mesmo de falar de comunicação em mídias digitais, relembrar a diferença entre informação e comunicação. Então, eu vou até antes disso, né? Dados, informação e comunicação, né? Então, quando eu falo de dados, eu tenho todo o conjunto de símbolos guardados para a gente, que estão lá reservados e que não necessariamente foram utilizados. A partir do momento em que eu tenho diversos dados desses espalhados e eu começo a utilizá-los e começo a procurá-los, eu começo a buscar então por informações ao qual eu preciso entender e determinado trabalho que eu tenho e eu preciso acumular informações que me sirvam em determinado momento, que se tornem então conhecimento, ok? Então eu tenho dados, informação, conhecimento, que aí, quando eu falo em comunicação, é um processo final. Dados são todos esses conjuntos de elementos, né, não codificados, só apenas estão reservados, ao qual, quando você faz uma busca, então, orgânica pelo Google, e aí você busca este dado que acaba se tornando uma informação para você, certo? Essa informação você pode utilizá-la como pode descartá-la. A partir do momento em que você utiliza esta informação, você torna para si próprio esta informação em conhecimento. Você absorve aquilo que você leu, que você buscou, que era apenas um dado, você se informou do que se tratava e aí você reservou porque tem importância para você, para o seu projeto, para o seu trabalho, para aquilo que você está desenvolvendo. A partir do momento que você usa a informação e depois descarta, ela não se torna tanto conhecimento. Ela pode ter sido um conhecimento prévio ali naquele momento que você se apoiou, mas que se não tem importância você descarta, ou seja, ela volta a ser um dado que está lá disponibilizado. E lembrando que hoje o que mais a gente tem devido à internet, e por isso a importância da nossa disciplina e comunicação digital, inclusive, é o boom de informações que a gente tem, né? Agora, quando eu falo tudo isso, chegando informação e conhecimento, claro, eu tenho que diferenciá-la de comunicação. Por quê? Informação é aquilo que tem uma única mão, né? Tem uma mão única, você só vai encontrá-la se você procurá-la. Comunicação, você tem dois pontos, né? Você tem dois lados ao qual a gente precisa se lembrar, certo? Emissor, receptor, como eu vou falar agora. E aqui é o processo de comunicação que a gente conhece e a gente tem como tradicional, certo? Este é o processo mais tradicional de todos, ao qual comunicação é o que eu estou querendo falar, por isso que é diferente de informação, certo? A informação ela só tem uma via, é como se fosse uma via de mão única. Você só vai atrás dela, mas ninguém te devolve. É você que procura, certo? É você que está indo atrás. Ela não vai te responder. Se você não procurá-la, ela vai continuar sendo dado. Agora, comunicação é quando alguém me passa uma informação, este emissor, e eu, por exemplo, recebo essa mensagem que sou o receptor, certo? Então, pelo processo tradicional de comunicação, que a gente precisa lembrar disso, inclusive até para o digital, apesar de ele estar diferente hoje, eu tenho alguém que vai me emitir
uma mensagem que precisa ser codificada por esse emissor, esta mensagem, e que precisa ser então decodificada, ou seja, transformada, traduzida e entendida por mim, vou me usar como exemplo, que estou recebendo essa mensagem. Se a mensagem estiver clara e bem construída, o feedback que eu tenho é positivo ao emissor, ou seja, eu respondo de forma correta. Então, a comunicação é diferente da informação justamente porque tem dois lados, quem envia e quem recebe e troca. Né? Pode ser também que haja ruído. Né? Mesmo havendo ruído, existe uma comunicação errada, mas ainda são duas partes, que é diferente da informação. Né? Quando você não cria uma boa mensagem, o que acontece por consequência é que você vai criar um ruído e a pessoa que precisava receber essa mensagem e decodificar de forma que você planejou, não vai conseguir entender qual foi a sua mensagem, certo? Gerando então ruído no próprio feedback, no retorno. Acontece isso muito nas empresas, né, gente? A maioria dos departamentos que a gente tem, que a gente trabalha, a gente sabe que departamentos trabalham com suas comunicações e muitas vezes tudo que é criado eles esquecem de passar adiante. Né, fica preso a um departamento, a um setor responsável, só que ele esquece que todos os demais departamentos também precisam ser informados disso. Aí o que acontece? Vários ruídos, aí a rádio peão começa a aparecer, porque ninguém sabe o que tem que fazer, começa a surgir então boatos, começam então a inventar situações e aí a comunicação se perde. É o tal telefone sem fio. Né? Quando a gente era lá criança, que a gente botava lá, pegava a primeira pessoa passava para a segunda pessoa uma palavra, por exemplo, abacaxi. A segunda pessoa passava para a terceira pessoa, continuava indo abacaxi. Só que a terceira pessoa não ouviu direito a informação e, em vez de retornar e perguntar novamente, ela simplesmente passou a informação e aí falou manga. Né? E aí a outra que ouviu manga passou certo, a outra não ouviu direito, vai virando, vai transformando. Quando chega lá no final, na última pessoa, ela fala cachorro. Né? Por quê? O trabalho que a gente tem é simplesmente de fazer com que a mensagem seja tão simples que todos consigam ouvir e todos consigam entender. E aquele que não ouviu direito tem quase que por obrigação retornar e perguntar: eu não entendi a sua mensagem, você pode me explicar novamente? Seria um caso maravilhoso se todo mundo fizesse isso. Né? Mas está aqui, vamos relembrar, processo tradicional de comunicação. Hoje, nosso processo atual é em rede, né? Então eu coloquei essa imagem para ilustrar para vocês que hoje eu não tenho somente alguém que emite e alguém que recebe. Este emissor pode mandar para diversas pessoas em rede, certo? As mais diversas pessoas que têm outras diversas pessoas também pode passar a sua mensagem adiante, formando-se então uma cadeia de pessoas. Você não é mais um centralizador de mensagem. Você pode ter encaminhado, mas porém ela vai se transformando até que uma hora até parece que a mensagem não foi mais sua, né? Porque ela é tão imensa e tão grandiosa e tão em rede que ela acaba se transformando muito rápido. Lembrando que o processo de comunicação hoje é praticamente viral. Né? Por ser digital, ele é muito mais ágil, ele é muito mais rápido, ele é muito mais urgente. Né? As mensagens são mais rápidas, as mensagens são instantâneas. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você realiza num processo atual de comunicação. A exemplo do Snapchat, que para não manchar a imagem de algumas pessoas, fez com que todas as suas mensagens sejam apagadas a cada 24 horas, 48 horas, depende do processo que você também pode configurar. Né? Mas ela é apagada. O Instagram também começou a utilizar esse tipo de ferramenta, mas ele permite também que o usuário, né, se apresente de forma que fique registrado para sempre ou até quando ele quiser tirar. Mas é a instantaneidade do processo. Nós vivemos este processo hoje, nós somos instantâneos, nós somos acelerados, nós somos apressados e vivemos em redes. Então, por isso que hoje nós temos diversas situações de pessoas neuróticas digitais, porque tudo que a gente vive hoje, a comunicação é muito ágil, é muito rápida. Né? Então é o famoso 2 tiques azuis do WhatsApp, que tem pessoas que ficam a ponto de explodir só porque alguém não responde do outro lado. Mas pode ser que o alguém do outro lado ainda não conseguiu responder porque está falando com o chefe, está resolvendo um problema, mas ele vai responder. Porém, justamente por este processo atual de comunicação acelerado, nós queremos e nós precisamos que a resposta seja dada na hora em que ela foi vista. Tá?
E aí, por que marketing digital está na moda? Justamente pelo que eu acabei de falar. Marketing digital engloba a situação que a gente vive na atualidade, certo? Tudo que a gente faz e tudo que a gente realiza está no contexto digital. Nós vivemos uma nova era digital, certo? Toda a nossa vida, todas as nossas ações estão presas e contidas em um mundo digital. Tem pessoas que falam, não, mas eu não concordo, eu não preciso do mundo digital. Todos nós estamos e iremos aderir, mesmo aquele mais resistente, iremos aderir à questão do mundo digital, da era digital. É um mal necessário, ao meu ver, é um bem necessário, certo? Mas tem seus lados contras, tem seus lados bons, prós e contras, porém, é o que a gente está vivendo. Então, assim, eu até questiono como moda, mas eu não considero como moda, eu considero como necessidade de acompanhamento dos tempos. Né? Isso é uma necessidade praticamente social que a gente vive, ao qual tudo que a gente constrói tem sim de estar preso a um contexto digital. Essa preocupação com redes sociais, com aplicativos, com estar preso no celular. Lembre-se, nossa vida hoje é presa à palma da nossa mão. Né? Eu vou falar, inclusive, a gente vai conversar a respeito disso na webconferência. Tá? Mas vamos lembrar que marketing, né, vem antes do ser digital. Né? Marketing é aquele que estuda o mercado, é aquele que estuda as ações, é aquele que está preso, lembra dos 4 P's? Tem o meu produto, meu preço, minha praça, minha promoção, e que eu incluo aos 4 P's as pessoas, elas continuam sendo as mesmas ações. Só que hoje você apresenta o produto de forma diferenciada, tanto o seu preço e o seu valor, quanto a sua distribuição é digitalizada para chegar de forma física, e quanto a sua promoção hoje é muito mais preocupada com uma questão de conteúdo e não mais só em vender, e sim em chamar a atenção de um consumidor pelo que ele gosta, do que naquela coisa do vender, 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 certo? Então, continua sendo marketing, continua tendo relacionamento, mas hoje a preocupação com a pessoa é muito maior, inclusive, do que em outros tempos. Eu apresento aqui, então, uma forma da gente brincar aí num labirinto. Se a gente usar realmente o labirinto aqui, depois vocês usem, vocês vão ver que é um caminho único que vocês têm que percorrer, né? Que é o marketing de antes, era a empresa até o cliente, né? Você já era direcionado, e se você realmente fizer esse labirinto, você vai ver que ele é bem fácil de fazer, e você vai lembrar que era a empresa atendendo ao cliente, ele tinha um foco direcionado, eu não tinha aquela questão rede, aquela questão digital que me divide a pessoa em diversas outras pessoas. Lembrando que eu pertenço a uma rede social digital, né? E por causa disso, lembra da rede que eu mostrei para vocês agora há pouco? Eu não sou mais uma pessoa que transfere a mensagem para uma outra pessoa, eu sou uma pessoa que transfere a mensagem para uma rede inteira. Eu tenho mais ou menos 2.500 pessoas no meu Facebook. Então, na hora que eu transmito isso, por exemplo, se das 2.500, 1.200 estiverem ao vivo ali na hora, presentes ali na hora, acessando o Facebook, com certeza 1.200 é o efeito, ou seja, a empresa não vai mais para um cliente, ela vai para os meus 1.200, eu e toda a minha rede. Né? E aí sim, tem o marketing hoje. E aí este labirinto da empresa para chegar no cliente, que está um ao lado do outro, né, é essa percepção que a gente tem mesmo. Nós estamos um ao lado do outro hoje, porém o caminho percorrido é praticamente impossível, mas não é. Né? Então, lembrando, é a questão da rede. Seu caminho para percorrer, para atingi-lo, é muito maior. Mas, professor, eu estou do lado, eu sou digital, é mais fácil de eu atingir. É mais fácil você atingir usando e utilizando de ferramentas corretas, certo? Você tem que estar apoiado em questões digitais, no desenvolvimento de estratégias preocupados e focados em questões digitais. Marketing digital tem as mesmas preocupações com as pessoas, a mesma preocupação com o relacionamento, mas hoje você tem um ambiente muito mais sensível para se trabalhar, porque ele é muito mais latente, muito mais perigoso em algumas vezes, do que em épocas atrás. Tá? Então, fiquem muito bem atentos em relação ao que é o marketing hoje. E aí, assim,
Os objetivos nossos, claro, eles não mudaram. O que mudou, então, foi o caminho que a gente precisa percorrer, o caminho para alcançar, então, as nossas metas, os nossos objetivos. Foi justamente isso que eu mostrei para vocês nos slides anteriores dos labirintos. E aí, marketing digital, eu adoro essa temática, eu acho que ele é o que mais importa no nosso cotidiano hoje. Quem é gestor de marketing, quem é gestor de administração, quem é gestor estratégico, qualquer tipo de gestor hoje, na verdade, qualquer área que seja, ele tem que lembrar que isso sim precisa fazer parte da sua vida. Esse contexto de comunicação digital, marketing digital, mídias digitais, mídias sociais, e tem que lembrar que se você não está apoiando isso, você está se afastando dos consumidores, porque como eu apontei aqui, marketing digital ele está justamente para aproximar você do seu consumidor, você empresa, você pessoa física, jurídica da sua empresa, de forma muito mais rápida e inclusive muito mais personalizada. E lembrando, quanto mais você personaliza, maior é o seu relacionamento com o seu consumidor. Isso é ok, olha lá o joinha, né? Olha lá o positivo do Facebook, certo? Aqui, é, é, a questão máxima do marketing digital é que a marca muitas vezes não precisa nem fazer nada para se divulgar, porque muitas vezes, pelo consumidor justamente gostar, ele causa engajamento, ele causa uma comoção numa rede social, se positiva, de forma a chamar a atenção da marca, e acaba sendo quase que praticamente uma comunicação, uma campanha de comunicação gratuita, né? Eu vou trazer isso para vocês no encontro da webconferência, mas lembremos que nós temos o exemplo hoje atual, aconteceu há pouco tempo, do Pokémon Go, né? Eles não precisaram fazer muita coisa para se tornarem visíveis. Bastaram chamar a atenção de que eles iam ser lançados. No mais, o resto quem fez foi todos os usuários que viriam a ser do aplicativo no Brasil, estou falando, e porque estavam sendo aguçados pelos usuários de outro país, dos Estados Unidos, por exemplo, certo? Então aqui o relacionamento é convertido em compra, você consegue de fato realizar. As marcas então são muito mais visíveis, isso de forma positiva, isso de forma negativa. E o máximo é que é muito mais fácil você medir, mensurar tudo no marketing digital do que no marketing tradicional. Porque no marketing digital você tem ferramentas estatísticas, todas as ferramentas que te apoiam para isso. Quando a gente fala de marketing digital, claro, a consequência é falar do novo consumidor, de um mundo digital, desta nova era digital. Nós temos gerações aí presas e funcionando dentro dessa era digital. Nós temos comportamentos específicos de pessoas que estão neste mundo digital. Lembrando que a geração proveniente e que mais utiliza o momento, neste momento, a era digital é a geração Z. Porém, eles são muito novos, ainda são crianças. E aí tem a nova geração que ainda não foi denominada de fato como vai ser as crianças que nasceram a partir de 2010, porque não foi denominado de fato ainda, não tem quem chama de alfa, tem quem chama de outros nomes que estão aparecendo, mas não tem uma denominação específica ainda, certo? De um teórico falando sobre as crianças que nasceram a partir do ano 2010, né, que é a nova geração que está surgindo. Você só consegue criar uma nova geração de verdade depois que elas começam a ter 14 anos, 10, 14 anos, e ainda não tem isso. Né? Elas têm 6 anos no máximo, então ainda não consigo realizar. Tá? Então, geração Y, ela é muito mais presente. Geração Z e geração Y são as gerações que mais estão se utilizando, então, com essa postura. A geração Y mais dentro do mercado profissional, são os jovens dentro deste mercado profissional que têm uma postura digital, utilizam bastante esse contexto, né? E aí a gente tem esse consumidor digital ávido por busca de informações, e lembrando que a gente tem um boom de informações, e eu chamo Google de pai Google, e a internet eu chamo de mãe internet, porque praticamente o Google virou o nosso Deus, né? Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, nós precisamos dele. Né? Hoje em dia, toda e qualquer informação que você quer se
tornar em conhecimento, basta você entrar no Google. Lógico, tem outras ferramentas de busca, mas todos nós sempre pensamos no Google. Isso é um reforço de marca incrível, né? No mundo digital, as pessoas se divertem utilizando aplicativos, né? Elas convivem utilizando aplicativos. E as pessoas estabelecem relacionamentos. Porém, estabelece relacionamentos com distanciamentos, né? Vamos lembrar que muitos dos perfis de geração Z, eles acabam se distanciando das pessoas, porque para eles julgam que o correto é estar próximo por meio do celular, por meio do tablet, por meio do contato digital, mas o contato físico acaba sendo afastado, e isso é um ponto negativo que a gente vê deste tipo de consumidor digital. Hoje, quando a gente fala de meio digital, nós falamos em dois perfis diferentes, né? Quando a gente até cria joguinhos, que a gente joga os aplicativos ou joga ou utiliza dos jogos nas redes sociais, como o Facebook, muitos desses jogos pedem para que a gente crie o nosso próprio perfil, ou seja, a gente pode dar as características que a gente quiser para ele, o nosso avatar, né? Eu posso ser uma pessoa, um executivo, um professor aqui, mas lá no meu jogo eu sou uma caveira, como eu coloquei aqui, eu sou um cachorro, eu sou uma zebra, eu sou um tigre, eu tenho asas, né, e tudo mais. Eu me transformo da forma como eu gostaria e me apresento no meu meio digital do jeito que eu quero ser visto pelos seguidores, pelos usuários daquele jogo, né? Então, eu me transformo, eu sou adaptado a este contexto digital. É a mesma coisa da cidade, né? Lembrar do SimCity, jogos que você constrói sua vida. Muitas vezes você tem duas vidas diferentes, a sua vida real e a sua vida digital. Na sua vida real, você está penando para pagar suas contas. Na sua vida digital, você é milionário e dono de uma gravadora de discos, de música, né? Opa, tem algo estranho aí. O mundo digital, ele te oferece as coisas mais fáceis, né? Você encontra coisas mais fáceis, porém, lembrando que muitas vezes nós precisamos desembolsar uma grana, inclusive para desenvolver nossa própria cidade dentro do mundo digital. E aí lembramos que, devido à internet, devido aos hábitos digitais, nós codificamos demais, né? Nós acabamos transformando e decodificando e diminuindo a nossa fala, certo? Para que elas consigam ser mais facilmente escritas pela velocidade, e aí a gente subtrai muitas das palavras. Por isso que a gente hoje em dia a gente vê muitos erros de português, muitas pessoas não sabendo mais como escreve, justamente que é um dos outros pontos negativos que a gente percebe, né? Essa decodificação exagerada das palavras, né? Tem pessoas, dependendo da geração que for, que não conseguem entender nenhuma da fala, da linguagem utilizada. Tem linguagem específica, a gente sabe disso. Eu sou da geração X, eu continuo escrevendo. Eu decodifiquei algumas palavras, mas geralmente eu escrevo o texto inteiro, não coloco um texto vai quebrado várias vezes. Tem gente que no WhatsApp escreve uma palavra, duas palavras, três palavras e vai apertando Enter e vai apertando Enter, vai chegando aquele barulho. Por quê? Isso é o sinônimo da pressa. Lembrando que este perfil, este consumidor é apressado. Então ele vai escrever da mesma forma que aquele pensamento está, só que ele vai quebrando a ideia dele. Quem consegue decodificar isso, né? Ele, afinal, ele está codificando a mensagem dele bem curtamente, e aí a pessoa vai lá e tem que transformar. Quem não consegue decodificar, opa, ruído digital, né? Vamos lembrar que realmente a gente precisa se adaptar a este consumidor. E aí vamos lembrar que hoje, se a gente fala de audiência, nossa audiência é fragmentada, ela é toda quebrada, porque ela tem diversas redes, a gente encontra diversas mídias espalhadas dentro da internet, dentro deste mundo digital. Então ela acaba se quebrando, você não necessariamente está preso somente a um ambiente, você pode estar em vários ao mesmo tempo. Então este novo consumidor digital, ele tem esse perfil mais exigente, ele está preso a redes sociais, ele está sempre conectado e está sempre com a rede próxima a você. Então, a sua vida está presa, está nas palmas das suas mãos e na ponta dos seus dedos. Então, ele é uma pessoa digitalizada.
né? Ele é um consumidor que exige mais, ele procura mais, ele sabe mais, ele tem como se defender de maior forma e ele se defende de maior forma. Hoje é o consumidor que briga mais pelos seus direitos, certo? Fala mais, mas também quer mais carinho, certo? Ele é o consumidor que não precisa mais daquilo de somente vender, ele quer ser percebido pela marca que ele gosta, pela marca que ele tem no coração. E aí eu trouxe para vocês três questões bacanas aqui. Primeiro, este consumidor ele está numa era de hiperinformação, certo? A informação tem rápido acesso, ele tem facilidade, né? Aquela questão de compartilhamento de informações e a possibilidade de compartilhar quantas vezes você quiser, você consegue se aprofundar realmente. E aí é hiper, vamos lembrar que hiper tem desse contexto digital, né? Você consegue se aprofundar muito mais nas informações do que em épocas atrás. Você tem essa boom, essa diversidade de informações, só que você tem um grande problema, a veracidade, ou seja, o quanto que as fontes são verdadeiras. E aí eu chego no Wiki, né, na Wikipedia, que tem aquela hipercolaboração. Tome cuidado que nem sempre, só porque é Wikipedia, que as pessoas estão compartilhando informação, significa que elas são verídicas. As informações podem ser misturadas, não lembrando, não esquecendo que o Wiki é informação compartilhada e texto modificado por diversos usuários, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de hiperinformação. E aí, por consequência, eu tenho o hiperrelacionamento, e aí tem essa troca intensa e integral todo o tempo. Hoje, o celular fica ligado o tempo inteiro, né? Fica na rede o tempo inteiro, ou seja, você está conectado e de forma intensa em tempo integral. Tem gente que mexe mais, tem gente que mexe menos. São interações superficiais, como eu acabei de falar, né? Você não tem mais o contato, você tem distanciamento. O bom é que o que eu mais gosto na questão do relacionamento, desse hiperrelacionamento, é que você pode voltar com certa facilidade a depende do ano que você entrou no Facebook, mas, por exemplo, se você entrou há 5 anos atrás, você pode voltar há 5 anos atrás e rever aquilo com facilidade, ela não se apaga. Só se apaga se você sair da sua própria rede, apagar e excluir seu perfil. Mas, caso contrário, você está lá. Então, você tem valorização daquilo que você criou para você mesmo. Né? Hiperrelacionamento. Você consegue buscar as pessoas de forma até mais fácil. Você encontra pessoas da sua época lá da escola, lá do ensino médio, do ensino básico, e você consegue trazer para a sua vida de novo. Você consegue marcar encontros dos amigos da faculdade e tudo mais. Né? Eu acho bem bacana isso. E aí eu trago para vocês aqui, eu queria ter trazido isso na web, mas eu preferi trazer aqui, certo? Esses são os perfis digigráficos, ou seja, perfis demográficos, né? Porque demografia, né, lembrando, é o perfil característico das pessoas, de população, no que tange a idade, sexo, religião. Aqui é o mesmo conceito, só que aqui eu estou trazendo esse perfil digital de demográfico, né? Então, o primeiro, ele é o perfil imerso, né? Aquela pessoa que está realmente e se usa de máquinas para se fundamentar como para o seu desenvolvimento pessoal. Ele tem crença, ele tem praticamente uma simbiose com as máquinas, praticamente ele passa o tempo inteiro imerso neste mundo digital, ele deseja, quer se aparentar e quer pertencer a este mundo digital, e ele é o que realmente, o imerso é aquele que mais se protege dos fakes. Né? Os fakes são aqueles perfis falsos, por exemplo, e tudo mais. Os ferramentados são aqueles que convivem no seu cotidiano e acreditam que as máquinas fazem bem, as tecnologias estão presentes e as ferramentas e são utilizadas como ferramentas para o seu cotidiano. Né? Então, ele utiliza a tecnologia como eficiência e eficácia para o seu cotidiano. Né? Aí tem os fascinados, são os que amam tudo que é tipo de modernidade, o que está ligado, tudo aquilo que você faz, é aquele que busca status, na verdade, é aquele que quer se aparecer, né? Fala bem assim, são aquelas pessoas que gostam de estar presente em todos os perfis digitais, em todos os aplicativos, em todas as redes sociais, ele quer chamar a atenção. É aquela pessoa que usa, ele gosta de status, né? E aí tem os emparelhados, que ele possui uma vida digital dentro daquilo
que você dentro dos seus afazeres, tipo eu, né? Mas isso aqui é um perfil de pessoas mais novas, mas eu posso me comparar. Eu comparo a minha vida e sigo a minha vida utilizando essa vida digital. Eu me utilizo nas minhas atitudes práticas do cotidiano, eu emparelho tudo que eu faço com o mundo digital. E tem os evoluídos, que é aqueles que estão crescendo, adaptados a essa nova, nessa nova condição social, falando assim, e que estão utilizando com naturalidade o mundo digital, a questão digital. Né? Ele não precisa estudar, porque praticamente ele nasceu, que são os mais novos aí, né? São os que têm menos de 10 anos, que se adaptam muito à questão, eles estão evoluindo junto com a tecnologia. E aí eu saio desses perfis de gráficos, desse perfil do consumidor, tudo que a gente falou até hoje, até agora, e lembro que estes mesmos consumidores, os que eles mais gostam, nós mesmos, para falar a verdade, né? Todos nós, tem diferenciações, claro, mas aquelas pessoas presentes no mundo digital, ela procura e deseja, principalmente aquele que tem contato dia a dia com esse mundo digital, ele quer conteúdo, né? Ele quer que a sua marca favorita atenda aquilo que ele gosta. Então, o marketing tradicional, ele fala para as pessoas. Neste marketing de conteúdo, eu estou falando com elas. Eu estou um bate-papo, certo? Eu compartilho, eu divido informações. Eu acho que, pô, eu sou uma marca Herbalife, por exemplo. Por que eu preciso somente vender produtos? Eu posso oferecer para eles uma receita diet, um desconto que seja no nutricionista, aconselhamentos de como você viver no dia a dia com uma vida mais saudável. Então você não precisa mais gritar que você vende. Você precisa se mostrar útil para o seu consumidor. A partir do momento que ele se sente útil por aquilo que você produz como conteúdo sobre a sua marca e vinculado à sua marca, você vai chamar muito mais atenção do que somente vendendo produtos, né? Então, marketing de conteúdo, ele cria lembrança da marca, ele gera muita credibilidade porque você está chamando a atenção do seu consumidor e mostrando para ele que você não quer somente vender, que você quer tê-lo junto, que você gosta dele, isso gera valor, né? Gera leads, que são novos registros, né? Engaja, ou seja, aproxima. Engajamento é quando você consegue utilizar, fazer com que os seus usuários, aquelas pessoas que você chama a atenção, compartilhe a sua própria publicação. Então você cria engajamento, ele curte seus posts, ele compartilha as suas ideias, ele ainda comenta, né? E além de tudo, o marketing de conteúdo ele retém seus clientes antigos e com certeza chama a atenção de clientes mais novos. Passando tudo isso, lembrando que marketing de conteúdo igual e está, claro, dentro das redes sociais. Mas aqui fica uma curiosidade, rede social não é só por causa do Facebook, não é só por causa do Twitter, não é por causa do YouTube. Rede social, eu coloquei aqui a imagem de uma tribo africana, e que se você pensar que eles são uma tribo porque convivem e estão de acordo com os mesmos perfis, gostos e interesses, eles estão então em rede social, né? Eles são uma tribo que agem de forma parecida, eles estão em rede. Então, rede social é um conceito muito mais antigo de sociologia, antropologia, ao qual você une um grupo de pessoas, uma rede de pessoas que têm gostos, perfis e interesses muito parecidos e dividem e compartilham isso, né? E aí a internet apenas, o que ela fez, a rede social digital, que a internet apenas potencializou esses pequenos grupos e transformou ele em grupos maiores, que aí a gente encontra com grande facilidade, certo? E aí, rede social, e eu vou pensar em rede social digital, ou a rede social comum, é formada por gente com interação e uma troca social. Cada nova pessoa com quem interagimos, criamos novos laços. Pensem, isso se transforma a este contexto digital, porque a gente interage com uma pessoa e a gente já cria um novo laço. Seja ele por similaridade, seja ele por questões diferentes, mas que de repente tornem um vínculo, né? É bacana, a rede social é muito importante para todos nós que estudamos comunicação digital, comunicação em mídias digitais, né? Redes sociais diversas,
Redes sociais podem ser blogs, pode ser Facebook, pode ser Twitter, pode ser fóruns públicos, podcasts, imagens, vídeos, né? Eles são canais de idiomas e você consegue transformar, compartilhar, dividir, curtir diversos assuntos e diversos conteúdos. A gente só precisa saber administrar, principalmente como gestores, como administrar tanto conteúdo e de que forma melhor seria este conteúdo. Claro, né, a gente tem consumidores, eles têm seu próprio segmento, de que forma eu, como empresa, preciso estudar o melhor conteúdo a ser distribuído para ele, no que eu chamo a atenção, utilizando as redes sociais. Né? Redes sociais, então, expansão e amplitude das redes sociais na internet trouxeram um novo mundo de colaboração e comunicação. Pessoas de diferentes idades estão conectadas e podem criar, colaborar e contribuir com a sua experiência, ok? Este é o conceito principal da nossa amada rede social digital, né? Que a gente está aí, um novo meio de comunicação, um meio eficiente, um meio preocupante, um meio latente, que causa, viraliza, ele é muito bom, eu sempre aconselho qualquer pessoa, inclusive hoje existe a preocupação de se ter um gerente para esse tipo de rede social. E aí aqui vamos lembrar do nosso, aqui no Brasil principalmente, do nosso querido Facebook, ao qual a interação, o curtir e a participação é sempre tão presente aí para todos nós. Ele é uma excelente ferramenta de comunicação e está cada vez tentando se modernizar. Porém, a gente sabe que uma hora ou outra a gente acaba tendo maior ou menor uso de uma rede social. O Facebook caiu um pouco em desuso, mas está voltando, porque ele vai apresentando novas ferramentas. Ele se liga a outros aplicativos, a outras redes sociais e vai se tornando mais forte. Né? Mark Zuckerberg, cara inteligente também quando criou o Facebook, e aí a gente vai pensando nas outras redes sociais que hoje estão aí disponíveis para a gente, tá bom? Quero agradecê-los aí então por assistir a essa nossa web aula, nossa primeira web aula da unidade 1, e fiquem atentos que em breve nós teremos aí disponibilizados a web aula da unidade 2. Obrigado, um forte abraço.